Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, no curso As Cartas Paulinas. E hoje nós vamos iniciar a nossa caminhada sobre a carta ou epístola, que eu vou explicar por que epístola. E apesar da gente falar carta mais usualmente, o nome mais apropriado é epístola, e eu vou explicar por isso. Mas eu mesmo uso muito carta, né? Não há nenhum erro dizer carta. É que quando vocês lerem epístola, vocês vão compreender um pouquinho o que é esse gênero epístola, que é um gênero próprio do Novo Testamento, que foi adotado, né? Muitas pessoas, principalmente as mais antigas, quando iam mandar uma carta para alguém, né? Elas diziam que mandariam uma epístola, né? Qual a diferença de carta para epístola? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso um pouquinho também, né? Mas, como dissemos na última aula, encerramos segunda carta aos Coríntios, e agora nós vamos para a epístola de Paulo aos Romanos, né? Lembrando que não estamos seguindo a ordem em que elas estão dispostas no Novo Testamento, mas sim a metodologia adotada foi seguir a ordem cronológica em que elas foram escritas, tá bom? Então a gente está seguindo a ordem cronológica das cartas. Bom, vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por mais este dia, e que o Senhor nos conduza nesta aula e que todos possamos aprender um pouco mais acerca da tua palavra, acerca do teu agir no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos então projetar a nossa tela para iniciarmos agora então o ciclo de estudos sobre Romanos. Eu vou projetar a tela para que os irmãos possam acompanhar o estudo desta manhã. Ok, vamos lá. Romanos, curso As Cartas Paulinas. Bom, as cartas eram muito comuns nos tempos bíblicos. E elas tinham esse perfil mesmo, né? Você se identificava e já identificava o destinatário no início da carta, né? As cartas mais modernas e os tipos de correspondências mais modernos, o autor ele é identificado lá no final, né? Depois que ele escreve a carta, o e-mail, a mensagem, aí ele coloca o nome dele, né? Mas no século I, e há a arqueologia encontrou muitas cartas que eram exatamente como as cartas que Paulo escreve, né? Nessa mesma estrutura. E Paulo ele usa um modelo grego de cartas, e aí ele adiciona uma característica judaica, né? Porque a saudação entre os gregos era graça, né? Era graça. E já a saudação dos judeus era paz, shalom, caris, grego, graça, e sharon, né? E shalom, né? Shalom. Então, Paulo, ele manteve da estrutura o caris, o graça,
mas também adicionou o shalom. Por isso que as cartas de Paulo é comum vermos graça e paz, uma saudação grega junto com uma saudação judaica, que foi um componente que Paulo introduz nas suas cartas, tá? Isso eu aprendi com o reverendo Nicodemos, Augustus Nicodemos, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, dando os créditos aqui, assistindo uma aula dele sobre Coríntios, e aí ele trouxe essa explicação. Então, eu estou aqui compartilhando com os irmãos e dando os devidos créditos. Por isso, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, e aí, daí vem o nosso, como a maioria dos evangélicos se cumprimentam, né? Graça e paz, irmão, né? Eu gosto muito desse cumprimento, né? Graça e paz, né? Gosto muito desse cumprimento, Então, só para explicar isso. E aí, o que acontece? As cartas eram comunicados, só que as cartas paulinas, Paulo, ele traz um componente no conteúdo das cartas que é praticamente uma pregação, né? Nós temos ali pregações dentro das cartas, o que faz com que elas ganhem uma nova característica e passam a ser chamadas de epístolas. Também aprendi com o reverendo Augustus Nicodemos, tá bom? Por isso, então, epístolas. O que diferencia de carta para epístola é porque a epístola ela tem um componente teológico, uma mensagem, né, um querigma, uma pregação dentro dela. E aí, então, as epístolas passaram a ser algo muito exclusivo, né, praticamente exclusivo do cristianismo. Por isso que eu disse no início, não há nenhum problema em falar carta de Paulo aos Romanos, mas se quisermos falar como deve ser falado, ou deveria ser falado, o correto, de fato, é epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá a Romanos. Como a gente faz com todas as cartas, a gente dedica uma ou duas aulas a questões introdutórias que vão nos ajudar a compreender o mundo em que Paulo estava, para entendermos o que Paulo estava tentando dizer. A cidade de Roma, a origem, né? Há uma lenda em torno da origem da cidade de Roma, que eram duas crianças, dois irmãos, né? Remo e Rômulo. E esses irmãos foram abandonados no rio Tibre, que é o rio que passa do lado da cidade de Roma, onde Roma foi fundada, né? Em cima de 7 colunas. Então, a cidade de Roma foi fundada em cima de 7 colunas naturais, e esse planalto onde está a cidade de Roma, a antiga cidade de Roma, passava um rio chamado Tibre. E há uma lenda de que 2 irmãos foram lançados nesse rio, e aí uma loba, contrariando o instinto da natureza, uma loba salva essas crianças do rio e passa a amamentar essas crianças. Então, essa imagem que eu estou projetando para vocês, ela é muito conhecida para os romanos, né? A loba, e aqui nós temos Remo e Rômulo se alimentando do leite da loba, né? Então, a loba salvou essas crianças, e aí depois um lavrador, ele adota essas crianças, e Rômulo vai dar origem à cidade de Roma. Isso é uma lenda, é claro, historicamente, essa cidade de Roma, ela começou com um povoado no ano de 753 a.C.,
um povoado que se organizava ali em épocas de guerra, e como ela era numa planície, e esse povoado podia ser facilmente atacado, então as pessoas desenvolveram estratégias de guerra, soldados, se formaram, né, como soldados, e aí muitos explicam o sucesso desse povoado que se torna Roma, e de Roma um grande império, e desse império nós temos aí o maior império da história, tanto geograficamente falando, como cronologicamente falando, né? O império que ele é, de fato, consolidado como império. Olha só, a cidade, né? A origem da cidade está marcada em 753 a.C., e o início do Império Romano, 27 antes de Cristo, né? Então, a gente tem aí essa cidade que foi desenvolvendo um caráter político e econômico muito próprio, né? E ganhando muita força, e foi crescendo, se desenvolvendo, até se tornar a poderosa Roma, capital do Império Romano. Por quê? Esse povoado vai se desenvolvendo estratégias de guerra, e aí eles vão aumentando o seu terreno, conquistando terras vizinhas, conquista ali a península da Itália, a Botinha, né? Conquista o norte da Itália, então conquista toda a região da Itália, e aí vai conquistando outras regiões, forma um império, e o império, então, vai pegar ali toda boa parte da Europa, vai pegar o norte da África, vai pegar praticamente todo o Oriente Médio, toda ali a Macedônia, né? Vai até o país que hoje nós conhecemos como Irã, né? Então, o Irã era o limite ali dos domínios do Império Romano. A cidade, né? Nós temos aqui uma construção, né? Não é a foto verídica, óbvio, né? Mas de como era a cidade romana no seu auge, né? Século I, século II. E aqui vocês podem ver, nós temos o famoso Coliseu, que existe até hoje, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa cidade, que se torna, né, a capital do império, né? Era a capital do mundo. Era uma cidade pluralista, isto é, quando eu digo era uma cidade pluralista, porque ela aceitava todas as expressões culturais do Império. Por quê? O Império Romano dominou sobre muitos lugares, sobre muitas regiões, sobre muitas culturas. E a cidade, ela então desenvolve esse pluralismo cultural, pluralismo religioso. Era uma cidade marcada pela luxúria, tá? Isso eu já estou falando quando ela se torna capital do império, a partir do ano 27 antes de Cristo, 27 antes de Cristo. Mais propriamente o século I, quando Paulo atuava como missionário. E essa característica pluralista de Roma, ela teve uma vertente positiva para o cristianismo e uma negativa para o cristianismo.
Qual foi a positiva? Os cristãos, quando começaram o movimento da fé cristã em Roma, eles não tiveram oposição por parte dos romanos que se orgulhavam que se orgulhavam do seu pluralismo religioso. Olha que interessante, né? Então esse pluralismo religioso acabou sendo algo que ajudou os cristãos, tá? Ajudou os cristãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os cristãos em Roma, mas é importante a gente entender isso, tá? Era uma cidade pluralista. Só que, quando que os cristãos começaram a ter problema pelo fato da cidade ser pluralista? Quando eles começaram a defender que Jesus, apenas Jesus, era Senhor. Percebam? E aí, o que acontece? O romano não podia aceitar isso. Ele não conseguia conceber essa ideia de um único Deus, de um único Senhor, de você servir a uma única divindade, porque lá eles aceitavam de tudo. Tudo que era chamado de Deus estava lá em Roma. Tinha uma imagem no teatro, tinha uma imagem no Coliseu, tinha uma imagem em tudo quanto é lugar, né? Então, aí os cristãos em Roma começam a ter problema porque eles se recusam a reconhecer outros deuses, outras divindades. E o problema crucial, eles não reconhecem César como Senhor, porque já no século I, os imperadores queriam ser cultuados. Nero constrói uma imagem de si mesmo na cidade de Roma. Eu vou abrir aqui de novo, irmãos, né? Para a gente ver aqui, ó. A cidade de Roma, né? Nós vamos ver aqui do lado do Coliseu, nós vamos ver o arco de Tito, que eu vou explicar já, e aqui uma grande estátua do imperador. Aí estão o fato do pluralismo romano, que foi bom no início para os cristãos, porque eles não tiveram oposição em viver a sua fé, se tornou um problema logo depois, porque eles acabaram tendo problema em defender que Jesus era o único Senhor. E aí, olha que interessante, né? Como Estado e religião era uma coisa só, então, quando o cristão, ele diz, não me prostro a nenhuma estátua e não reconheço César como Senhor, ele está ele surge, então, como uma pessoa que infringe, uma ameaça política, não só religiosa, porque ele questiona a autoridade imperial em fazer valer a adoração a César. E aí os cristãos foram duramente perseguidos em Roma, porque muitos romanos não conseguiam conceber a ideia de um único Deus, tá? De um único Deus. Então, esse foi um problema sério para os cristãos.
uma coisa que foi boa de início se torna um problema grave na sequência. Roma acaba se tornando, depois de muitos anos, veio a perseguição, veio o enfraquecimento do império, aí o império enfraquecido politicamente, sofrendo já invasões bárbaras, ele adota o cristianismo como religião oficial. E aí, o cristianismo se torna a religião do império, passa a defender os interesses do império, o império reconhece a religião cristã, então ninguém podia mais perseguir um cristão. Só que qual foi o problema disso? Os cristãos passaram a perseguir aqueles que eram ameaça para o império. Tá? Então, esse casamento, Estado e religião, ele sempre foi problemático, sempre foi perigoso. Quando o cristianismo não era a religião oficial, o Estado aliado à religião perseguia os cristãos. Aí, quando o Estado assumiu o cristianismo como religião oficial, os cristãos passaram a perseguir os outros. Como vemos hoje, irmãos, né? Como a gente viu há tempos atrás, centros umbandas sendo perseguidos, sendo apedrejados, né? Então, esse negócio de a religião do Estado, porque isso é muito perigoso, tá? O cristão, ele tem a sua fé tem que ser livre, livre de qualquer política, livre de qualquer partido, livre de qualquer governante, livre, livre. O cristianismo não tem que estar comprometido, seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com Dilma, seja com Temer, seja com quem for. O cristianismo não tem que estar comprometido com ninguém. O cristianismo é uma fé profética que tem que denunciar, tem que exigir, tem que cobrar, mas nunca se aliar. Toda vez que religião se alia ao poder político estabelecido, essa religião, ela perde a sua virtude, tá? Então, tenhamos isso em mente. A religião não tem que estar comprometida com político, com governante nenhum. A religião é livre, livre. Ela está comprometida, no nosso caso, a nossa religião, ela está comprometida com Cristo, apenas Cristo. Mas aí, então, eu estou... irmãos, não é uma aula de história, não é uma aula sobre o Império Romano, não é uma aula sobre a história da Europa, são apenas passagens para a gente entender um pouquinho a importância de Roma para o Novo Testamento, porque é a carta ou a epístola que vamos estudar. Então, eu preciso contextualizar a igreja sobre isso. Então, Roma se torna o centro da fé cristã. Uma coisa aparentemente boa, mas que se tornou muito ruim para a fé cristã com o passar do tempo. E aí, como fruto desse centro da fé cristã, vai surgir em 1925, né? Em 1925, através do Tratado de Latrão, cria-se o Estado Vaticano. O Estado Vaticano, que conhecemos hoje, onde lá vive o Papa, é o centro da Igreja Católica,
o Vaticano ele se tornou um Estado em 1925, pelo Tratado de Latrão, tá? Mas antes do Vaticano se tornar um Estado, nós tínhamos lá a Basílica de São Pedro, que o Vaticano ele é construído ao redor da Basílica de São Pedro. Muitos já viram a Basílica de São Pedro, está aqui, né? A Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro, né? Uma construção muito bonita. Essa construção, irmãos, ela foi construída, ela iniciou em 1506, para ser mais exato. O Brasil tinha acabado de ser descoberto. E lá na Europa, eles estavam iniciando a construção da Basílica de São Pedro. Foi um dos motivos do confronto de Lutero com a Igreja Católica, porque os papas estavam explorando os seus fiéis para arrecadarem dinheiro para a construção dessa basílica, tá? Eles vendiam as indulgências para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que hoje está no Estado do Vaticano, que fica em Roma, fundado como Estado em 1925, mas a Basílica começou a ser construída em 1506. E conforme sabemos, e pelas pesquisas, pelo que eu vi, é verídico, né? Embaixo da Basílica de São Pedro estão os restos mortais do apóstolo Pedro. Irmãos, os restos mortais do apóstolo Pedro, que foi morto em Roma, estão enterrados ali na Basílica de São Pedro. Então, separando todo esse lado religioso, esse lado da história, é algo que para a gente, eu particularmente, me emociono, né, em saber, né, que ali estão os restos mortais do apóstolo Pedro. Não por qualquer tipo de apego em relação a restos mortais, não, mas pela importância do apóstolo Pedro para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e tantos outros homens e mulheres de Deus, né? Então, ali, na Basílica de São Pedro, estão os restos mortais de Pedro. Para os católicos, Pedro foi o primeiro papa. Há controvérsias e há elementos históricos, ou melhor, não há elementos históricos, né, que deem qualquer garantia para isso, tá? Nós vamos falar sobre a origem dos cristãos em Roma, e aí nós veremos que não tem muito a ver com Pedro. Pedro foi importante ali em Roma, né? Mas não foi o primeiro papa. Até porque a igreja que nós conhecemos hoje como Igreja Católica, né? Ela surgiu muito tempo depois, séculos depois de Pedro, né? O papado é algo que surge séculos depois de Pedro. Então, Pedro não foi papa, tá? Pedro não foi papa. Agora, um fato importante: a Basílica de São Pedro, que era uma igreja, era uma igrejinha bem simples antes dessa basílica que conhecemos hoje, que teve o início da sua construção em 1506. Era uma igrejinha simples, foi construída em cima dos restos mortais de Pedro. E aí nós temos, irmãos, algumas construções, temos, né, não algumas, temos bastantes construções
que ainda estão em Roma e que a gente consegue visitá-las se formos a Roma. Eu tenho um desejo muito grande de conhecer Roma, que é a Itália, né? A Itália como um todo, mas em especial Roma, e conhecer Jerusalém. Se vou conseguir, não sei, mas ali naqueles pedidos que a gente faz para Deus, assim, quando a gente coloca aquele desejo do nosso coração, não é uma necessidade, não é algo que eu precise, mas é um desejo que eu tenho de conhecer Roma e conhecer Jerusalém e toda a região da Palestina por onde o nosso Senhor viveu. Eu confesso, tenho muito desejo de conhecer esses dois lugares. Se vou, não sei, o Senhor o sabe, mas o meu desejo eu tenho. E se formos a Roma, nós vamos ver, por exemplo, aqui, opa, fecha, fiz coisa errada aqui, irmão, desculpa, só um minutinho, voltando. Então, se formos a Roma, nós veremos aqui o Coliseu. Aqui, ó. Espero que a imagem esteja boa para vocês. Esse é o Coliseu. Foi construído para que os gladiadores lutassem aqui, né? E cristãos foram mortos aqui dentro do Coliseu. Mas, pastor, o Coliseu ele é quebradinho, né? Ele tem só uma metade. Então, irmãos, esse é uma projeção, né, de como era o Coliseu na época, no século I, quando ele foi construído. Era um teatro, né? Era uma arena, né? Não um teatro, uma arena projetada para mais de 45 mil pessoas. Era a maior arena de todo o Império Romano. E ainda hoje é possível visitar esse monumento, o Coliseu. Por que que ele se transformou? Terremotos ao longo do tempo, deterioração pela chuva, pelo mau tempo, mais terremotos, e aí o Coliseu ficou assim, né? Ele foi, com os terremotos, ele foi deteriorando, né? E aí, esse é o Coliseu depois, né, de 2.000 anos, praticamente, né? Foi preservado, né? Mesmo de forma deteriorada, e ele está aqui à noite, olha só, é algo muito bonito. E aí, ó, a gente vê os alambrados aqui, porque nessa foto estava vendo que uma revitalização do Coliseu. Então, o Coliseu é um ponto importante, porque ele tem tudo, total relação com a história dos cristãos, a história da igreja em Roma, e provavelmente Paulo deve ter passado por ele não uma nem duas vezes, mas mais vezes. O Arco de Tito. O Arco de Tito está lá, ó, do lado do Coliseu. O que é esse Arco de Tito? Tito foi o imperador. Esse arco, irmãos, ele foi construído para celebrar a retomada de Jerusalém. Quando? No ano 70. Já expliquei para vocês, né, sobre o ano 70, que houve uma rebelião dos judeus, eles se revoltaram contra Roma, e Roma foi com a sua força e acabou destruindo o templo, destruindo parte da cidade de Jerusalém, matando muitos judeus e reconquistando a Judéia. E aí esse arco foi construído anos depois do ano 70, ele foi construído aqui do lado do Coliseu para celebrar a reconquista de Jerusalém. Tanto é que ele foi reconstruído
e no topo do arco foi colocado uma gravura parecida com aquelas gravuras que a gente vê lá no monumento do Ipiranga, lá, né? Perto do Museu do Ipiranga, quem já foi, aquelas gravuras que têm um significado, cada uma delas, que mostra o quê? As pessoas trazendo os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para Roma. Porque foi o que aconteceu. O templo foi invadido, foi saqueado, destruído, e muitos utensílios dos judeus que fazia parte do culto no templo, no templo de Jerusalém, esses utensílios foram levados para Roma. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, o candelabro, ó. Então, aqui mostra o quê? Soldados romanos levando os utensílios, a arca, levando os utensílios dos judeus para Roma. Aqui, ó, é um guarda romano aqui, ó. Não sei se vocês conseguem identificar na imagem, ó. Então, essa gravura, ela está ali marcando esse arco de Tito que existe até hoje na cidade de Roma, tá? Até hoje. São questões históricas, curiosidades, que vale a pena a gente entender, né? Aí, nós vamos falar, na próxima aula, sobre os cristãos em Roma. Entender um pouquinho, né? Aí nós fizemos uma trajetória, né, da cidade de Roma, né? Que depois caiu, né, na mão dos bárbaros, o império foi desmanchado, né? Então, agora a gente vai falar sobre os cristãos em Roma para entender qual foi a motivação da carta ou da epístola. Olha como é comum a gente falar carta, né? Da epístola. Mas olha, se vocês verem nessa imagem que eu coloquei de fundo, não sei se vocês conseguem ver, eu vou marcar aqui, ó. Aqui está o Coliseu. Aqui está o arco de Tito, que eu mostrei para vocês. E aqui está a estátua do imperador enorme, feita por Nero, aqui, ó. Tá? São esses elementos aqui que a gente tem para mostrar a vocês. Queridos irmãos, ficaremos por aqui hoje, tá? Ah, pastor, a gente não viu nada de Bíblia. Não, quem tem acompanhado nossas aulas sabe. A gente inicia uma carta e a gente começa falando da cidade, da região, de como as coisas funcionavam lá antes de entrar nos tópicos da epístola, tá? Roma, a gente fala um pouquinho mais, porque tem toda uma importância essa cidade para nós cristãos, né? Para nós cristãos, depois de Jerusalém, Roma é a cidade mais importante do século I, né? E se bobear, é mais importante até que Jerusalém, porque a religião cristã, ela vai partir de Roma, né? Ela vai partir de Roma. Ela vai partir de Roma. Então, por isso que a gente precisou falar um pouquinho mais. Mas aí vocês podem estar perguntando, mas pastor, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia e a carta? Você vai entender. Por isso que eu peço, assista a nossa próxima aula. Tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos chegar lá. E aí você vai ver que tudo isso que nós falamos aqui vai fazer total sentido. Tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui.
Vamos ficar por aqui hoje e no próximo domingo a gente vai falar sobre como os cristãos chegaram em Roma, como eles se desenvolveram em Roma e por que Paulo teve, qual a motivação de Paulo em escrever essa carta. Lembrando, ao contrário de Corinto, né, a igreja de Corinto, que foi fundada por Paulo, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, tá? Não é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas tinha uma importância grande para os seus planos, para a sua missão. E nós veremos isso na próxima aula. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.